Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo começo de quinta para quem está com a gente. Olha, a quarta-feira foi agitada mais uma vez no noticiário envolvendo o Banco Master, porque primeiro a gente teve a notícia de que a Polícia Federal havia concluído a perícia no aparelho celular de Daniel Worcar, o fundador do Master, banqueiro que segue sob medidas restritivas, né, com o uso de tornozeleira eletrônica. A gente vinha falando que ele tinha se recusado a entregar as senhas do aparelho, mas a Polícia Federal conseguiu quebrar o segredo, né, desse aparelho, que tem uma configuração mais específica com relação a isso, a bloqueios de criptografia, né? E aí, então, a gente teve essa notícia ontem de que no aparelho há conversas e citações a diversos políticos e também essa citação ao ministro Dias Toffoli. A gente teve a apuração, Carol, tanto do nosso diretor de jornalismo aqui em Brasília, Daniel Hittner, quanto da nossa analista de política, Jussara Soares, que conseguiram confirmar que a Polícia Federal encontrou essas menções no aparelho de Worcar, em conversas que ele manteve com vários interlocutores, inclusive com o cunhado dele, que também é alvo de investigações, né? E aí, no caso da citação ao ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal enviou ao Supremo um pedido, enviou o conteúdo da perícia, né, em que há essa citação a Toffoli, e fez um pedido para que o ministro fosse retirado do caso. Ele é atualmente o relator do inquérito, né, que está no Supremo Tribunal Federal, envolvendo as investigações do Master e de outras empresas do grupo e de outras empresas que fizeram negócios com o Master. E aí, diante dessa notícia que surgiu ontem, né, também confirmada pela Jussara Soares, de que houve esse pedido da PF para que o ministro Toffoli fosse declarado impedido, o gabinete do ministro se manifestou, emitiu uma nota contradizendo a Polícia Federal, né, criticando o fato da PF ter feito esse pedido para que ele fosse afastado do caso. A nota é curta, Carol, acho que vale a pena a gente ler na íntegra para dar o tom exato, né, dessa manifestação do ministro. Diz o seguinte: o gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Isso por quê? Porque a Polícia Federal enviou a perícia para o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Cabe a ele decidir sobre esse pedido de declaração de suspeição. E o ministro Toffoli, então, diz que vai esclarecer ao presidente Fachin o conteúdo que foi encontrado ali na perícia. Sobre essa informação de que há citações a políticos, né, também no celular de Worcar, a própria defesa do banqueiro também se manifestou, dizendo que tem preocupação com o vazamento seletivo de informações que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. A nota tem mais dois pontinhos, Carol, dizendo primeiro que o respeito ao contraditório e ao devido processo legal é condição essencial para a correta apuração dos fatos, e encerra a nota, né, dizendo que reafirma sua confiança nas instituições e no regular funcionamento da justiça, destacando que o esclarecimento completo das questões e análise depende de apuração técnica equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais. Essa informação, Carol, de que vários políticos com foro privilegiado são citados, né, no aparelho de Worcar, praticamente afasta a possibilidade deste caso sair do Supremo Tribunal Federal, né? Se há novos citados com foro privilegiado, as investigações vão ter que continuar no âmbito do Supremo, não vão poder, por exemplo, descer para a primeira instância da Justiça Federal, como era cogitado, justamente por causa das suspeições que começaram a pairar sobre o ministro Dias Toffoli, né? A gente lembra que familiares dele mantiveram negócios com empresas que faziam parte da rede de investimentos também ligadas ao Banco Master. Cara, hoje o dia com certeza aqui em Brasília vai ser para acompanhar os desdobramentos dessa questão. A gente tem, por exemplo, sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal, né? E também a gente acompanha. A Brasília já está meio esvaziada, Carol, por causa do carnaval, não há mais tantos políticos no Congresso, mas a gente sabe que há sim, né, um temor generalizado de políticos, né, de várias esferas
por talvez estarem ali citados, né? Alguns interlocutores que conversaram, por exemplo, com o nosso diretor Daniel Rittner, disseram que há uma tempestade de citações a políticos, no que lembra, inclusive, aquela fase da Operação Lava Jato, quando havia delações de empresários da então construtora Odebrecht, naquele caso, né, Carol? Muitos nomes surgindo e muita gente comparando as duas situações agora, Carol.